Voltamos para mais um Bíblia Fala. Hoje é o último dia desta semana, sexta-feira, mas nem por isso o menos importante. É sem dúvida importante podermos estar aqui todos os dias, porque todos os dias nós estamos a falar e temos vindo a falar esta semana e vamos continuar a falar, enfim, eu vou dizer durante 2, 3 meses, sobre o Espírito Santo. E acredito que não vamos conseguir dizer tudo o que é possível dizer sobre a pessoa de Deus, o Espírito Santo. Mas hoje eu vou partir desta observação e daqui a pouquinho vamos estar a conversar com o Pedro Esteves. O Espírito Santo, e foi ele que revelou e também inspirou o conteúdo da Bíblia a todos os seres humanos, neste caso aos escritores primeiramente e depois a nós que podemos ler a Bíblia. O que eu posso dizer é que ele nunca nos guiará em oposição à palavra de Deus, seja de que maneira for. Ou seja, a oposição que pode aparecer não vai ser pelo Espírito Santo. Mas antes de conversar com o Pedro Esteves sobre esta questão, e daqui a pouquinho vamos falar aqui também um pouquinho sobre Jesus, eu quero abrir a Bíblia consigo. A minha já está aberta, mas, enfim, convido a abrir a sua Bíblia em São João capítulo 5. No Evangelho de São João capítulo 5, se lermos o versículo 39, vamos encontrar Jesus a dizer isto aos seus discípulos: examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Uma outra passagem que nós encontramos neste mesmo capítulo 5 de João, mas os versículos 46 e 47, diz-nos isto: pois se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim ele escreveu. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? São perguntas que Jesus fez aos seus discípulos. E antes, enfim, de conversarmos, eu quero ainda abrir a Bíblia em São João capítulo 7, um pouquinho mais à frente, e ler o versículo 38. O versículo 38 tem uma mensagem muito interessante que diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Pedro, obrigado por estares comigo aqui no Bíblia Fala de hoje. Tens estado sempre, vais continuar a estar. E por isso eu trago-te esta pergunta: a autoridade de Jesus e a autoridade do Espírito Santo, será que elas estão em oposição na Bíblia ou será que há uma uniformidade nas duas? A autoridade do Espírito e a autoridade de Jesus Cristo estariam em oposição, e com isto, este condicional já determina a resposta que eu vou dar, estariam em oposição se Jesus tivesse vindo, por exemplo, afirmar algo do género: os profetas de Deus a Israel afirmaram que qualquer coisa, mas eu afirmo isto ou aquilo. Se Jesus tivesse tentado criar aqui uma diversidade entre o que tinha sido revelado atrás e o que ele agora traria como revelação, nós poderíamos dizer: opa, então, se o Espírito Santo foi aquele que inspirou, revelou, guiou os profetas, como já vimos, para receber esta mensagem, Jesus estaria agora em oposição ao Espírito Santo se viesse trazer revelação contraditória com aquilo que o Espírito Ou seja, tinha feito. Entre Jesus e o Espírito não há nenhuma conjunção adversativa, não há o mas. Não há nenhum mas. Precisamente os versículos que tu acabaste de ler são, acredito que os nossos ouvintes os entenderam bem, porque eles são tão claros. Porque quando Jesus está a citar as Escrituras, e repara que ele citou várias vezes as Escrituras, dizendo: vós dizeis, não é, encontrar nas Escrituras a vida eterna, são elas que testificam de mim. Quando ele diz: vocês sabem que Moisés diz, vocês vão ler e creem em Moisés, Jesus está-se a referir a quê? Quando diz as Escrituras, está a referir-se àquilo que nós hoje chamamos o Antigo Testamento ou o Velho Testamento. São os escritos dos profetas, são os escritos de Moisés, que é quase o profeta por excelência, é o Pentateuco, são os livros históricos, são os Salmos, é todo o conteúdo do Antigo Testamento, que era usado, como é evidente, pelos judeus como a base da sua fé, da sua prática religiosa. Ora, Jesus vai agarrar nessas mensagens de Moisés, dos profetas, e vai dizer a quem o quis ouvir que são exatamente esses mensageiros de Deus que testificam de mim, ou que dão testemunho de mim. No fundo, o que ele está a dizer é que o Espírito Santo que guiou, inspirou e revelou essas mensagens, lá ele já deu testemunho a respeito de mim. No fundo,
talvez quem esteja mais familiarizado com a Bíblia compreenda melhor, mas no fundo era como se Jesus Cristo estivesse a dizer. Leiam lá Isaías 53. Vejam aquela descrição do Messias que vai sofrer, como vai ser levado como ovelha ao matador, mas vai ficar em silêncio, vai carregar a iniquidade de todos nós. Olhem, aí ele está a falar de mim. Ele podia dizer, vão lá a Isaías e vejam quando ele diz que um menino se nos deu, uma criança há de nascer. É de mim que ele está a falar. Ou de Miqueias. Ou de Miqueias. Ou de Salmos. Quando se refere a Belém. Ou Salmos, nas mensagens proféticas que estão ali nos Salmos de Davi ou até de Moisés. Precisamente, ele podia ter dito, olha, leiam lá a descrição de Abraão, o vosso pai, e nosso pai, porque ele também era judeu, e ele poderia perfeitamente ter dito isto. Aliás, ele referiu-se a algumas destas histórias que eu estou precisamente aqui a citar, mas não o disse desta maneira. Eu estou aqui a parafrasear um pouco para dizer que isto que acabámos de ler, que João descreveu, é o mesmo que Jesus ter dito, olha, vão lá olhar para a história de Abraão, o vosso pai, e vejam se quando ele foi-lhe pedido que levasse o filho para ser sacrificado naquele monte e que o cordeiro apareceu, e vejam se essa mensagem não se referia à salvação que havia de vir. Quer dizer, e quantas outras mensagens nós poderíamos citar? É curioso ver que Jesus não complica a vida aos discípulos, não é? Ele apenas os faz refletirem sobre a sua própria vivência com Deus. Porque, de alguma forma, o Espírito Santo nunca é dado para substituir a palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não se anula pela presença do Espírito em nós, ou, neste caso, como estávamos a falar dos discípulos. É muito interessante que introduzas esse elemento, porque para fazermos agora uma aplicação a nós, porque no fundo o que Jesus está aqui a mostrar é um princípio. E, aliás, na palavra de Deus nós podemos dizer que os princípios é que são verdadeiramente as aplicações eternas. Os princípios da Bíblia nós vamos poder aplicá-los sempre, em todos os momentos, contextos, circunstâncias. Às vezes, isto é um pequeno parênteses, mas há algumas coisas específicas, como algumas regras ou algumas práticas até dos tempos bíblicos, que manifestamente nós não vamos aplicá-las, até porque elas algumas já não têm atualização ou possibilidade de serem aplicadas. Mas foram para um tempo próprio. Foram para um tempo. Mas os princípios que vamos encontrar, mesmo nas coisas mais específicas que estão na Bíblia, esses princípios são intemporais. E nesta questão, lá está que era uma questão específica, porque Jesus estava-se a referir ao facto das pessoas não crerem nele ou crerem nele, ou na autoridade dele. E Jesus vai dizer, se vocês lessem as Escrituras nas quais já creem, vocês veriam que é de mim que elas falam. No fundo, Jesus está a introduzir este princípio, que é que o conteúdo que está revelado na Bíblia nunca poderá estar em oposição a alguma coisa que alguém afirme. Há pessoas, vamos dizer assim, vamos ser claros, há líderes religiosos, sobretudo. Olha, no mundo cristão, não precisamos de ir para outros universos. O mundo cristão há líderes, pastores, dirigentes, sei lá, sacerdotes, líderes de todo o tipo, que afirmam trazer coisas em nome de Deus, que afirmam estar inspirados, que pregam ou fazem afirmações ou guiam o povo ou as igrejas em determinadas direções e muitas vezes afirmam o Espírito Santo mostrou-me. Há muitos que até curam ou dizem curam, por exemplo. Podem até falar línguas, que seja, ou seja, podem ter diferentes manifestações. Nessas manifestações vão dizer o quê? Vão dizer foi o Espírito Santo, porque um crente que seja cristão sabe perfeitamente que não há cristianismo sem o Espírito Santo. Haveremos de falar disto mais à frente. Portanto, ele tem um papel essencial na vida do cristão. Agora, a questão é muito simples, que é o princípio que Jesus está aqui a dizer. Se alguém afirma dizer alguma coisa inspirado por Deus, e particularmente porque a ação do Espírito Santo está sobre a sua vida, há uma maneira muito clara e simples até de verificar se isso é verdade. É se o que o Espírito Santo já disse anteriormente é a base para aquilo que a pessoa afirma. Portanto, se o que uma pessoa afirma, diz ou propõe estiver de acordo, baseado naquilo que já está na palavra de Deus, então podemos dizer sem dúvida, isto vem do Espírito Santo. O Espírito Santo não se vai anular a si próprio. A autoridade de Deus não muda, é nesse sentido que a Bíblia afirma que Deus é o mesmo hoje, ontem, e amanhã continuará a ser o mesmo. E nesse sentido, o Espírito Santo nunca vai ser supostamente dado a alguém para substituir aquilo que a palavra de Deus já nos ensina. Por isso, o caminho mais seguro talvez seja estudar a Bíblia e pedir que o Espírito Santo nos guie. E então nós com certeza, teremos mensagens e ideias que estarão de acordo com a vontade de Deus.
Esse é um desafio bastante interessante para o fim de semana que está aí às portas e que de alguma forma nos faz interromper por 2 dias, digamos assim, o Bíblia Fala. Vamos ficar por aqui nesta semana. Estivemos ao longo desta semana a estudar princípios elementares, coisas simples, mas tão bonitas sobre a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Deus, e que nos deu a oportunidade de termos este livro precioso como é as Sagradas Escrituras e podermos estudá-lo, esquadrinhá-lo e podermos encontrar aqui a pessoa de Jesus, o nosso Salvador. Fica encontro marcado para a próxima segunda-feira, neste mesmo horário, nesta sua rádio e também no Facebook. Já sabe, nós podemos encontrar-nos sempre, a qualquer hora e a qualquer momento. Se você for ao Facebook, poderá ver todos os episódios desta semana, mas também poderá escutar na Rádio RCS todos estes mesmos episódios em sistema podcast, em radiorcs.pt, ou então poderá ouvir este episódio, esta rubrica, logo mais à tardinha, às 7 horas da tarde, passará em repetição. Quanto a nós, fica então o encontro marcado para a próxima segunda-feira. Até lá, tenha um ótimo fim de semana.